Qual é a relação com teu pai? Pegou fundo, hein? Meu pai era. Meu pai era peão de rodeio. Ele era peão de rodeio e no final da vida dele ele começou a trabalhar como servente de pedreiro. Até os 16 para 17 anos eu não tinha no meu pai biológico uma figura paterna. A minha figura paterna era no meu avô. Quando eu fiz mais ou menos meus 16 para 17 anos, o meu pai ele veio morar numa casa do lado da minha, que eu morava com a minha avó, e aí sim eu comecei a ter uma relação com meu pai. Foi quando a gente foi começando a conversar. Até então eu nunca tinha conversado com meu pai. O máximo que a gente tinha de relação era um oi pai, tchau pai, tudo bem pai? E sempre respostas e perguntas muito curtas. Até que eu me vi conversando com meu pai. E aquilo pra mim foi algo, incrível. Eu tô conversando com meu pai, algo que eu sempre quis. E até então não tinha. Até que eu me vi acontecendo isso. E aquilo pra mim foi incrível. Foi incrível. Até que chegou um dia que eu me vi tendo que dar tchau pro meu pai. Mas eu me vi tendo que dar adeus pro meu pai da forma mais difícil, que é dando um beijo no rosto do meu pai e vendo ele no caixão. Aquilo para mim foi terrível e foi justamente na época em que eu comecei a ter uma relação com meu pai. Meu pai foi assassinado. Eu perdi o meu pai. Meu pai ele não era a melhor pessoa do mundo, mas também não era a pior. E mais do que tudo, meu pai não era bandido. Eu perdi o meu pai assassinado por 3 bandidos que bateram nele até deixar ele em coma, e com 1 semana de coma ele faleceu. Eu acho que com meu pai foi um pedaço de mim. Foi um pedaço de mim porque, eu era o menino que sonhava em ter um pai, conversar com o pai e ter um abraço do pai. De repente eu tive isso e alguém me tirou o direito de ter isso. E não sei, eu não levo mágoas do meu pai. Eu vou levar pro resto da vida o sentimento de alguém que, eu tive o melhor pai do mundo. O pai foi o melhor pai do mundo. E, assim, é muito difícil perder o meu pai. Porque foi quando eu lembro do meu pai, o último dia que eu vi ele. Ele me deu um abraço, me falou tchau e saiu na moto dele, sentou na moto e foi embora. Saindo pelo portão e, cara, é a última imagem que eu tenho do meu pai. E, pra mim meu pai é meu herói. Às vezes eu vou lá no... Foda. Às vezes eu vou no cemitério, sento e fico conversando com ele, falando um pouco do que tá acontecendo comigo. Quando eu passei no concurso, meu pai ele me abraçava, mostrava pros colegas dele e falava assim: "Esse aqui é meu filho, ele passou no concurso, ele é funcionário público. O filho dele estava fazendo aquilo que ele nunca conseguiu fazer. Estava chegando a algum lugar." E, aquilo dava muito orgulho pra ele. E a falta que eu sinto do meu pai hoje é essa. Eu sinto muita falta do abraço, mas os abraços que eu tive dele nos últimos anos são os que eu vou levar pra vida toda.